Bom dia, igreja. Um feliz sábado a todos. Nós somos o Coral C. Nesse sábado especial, nós gostaríamos de cantar com vocês sobre o maior amor já demonstrado na história, que foi através do sacrifício de Jesus na cruz. Talvez hoje você tenha chegado aqui precisando de algo que só Jesus pode fazer. E nós cremos que o sangue de Jesus tem poder. Tem poder para livrar, tem poder para libertar, para transformar, restaurar a nossa vida. Por isso eu convido você agora a ficar em pé, para que nós possamos cantar juntos, e não apenas cantar da boca para fora, mas ter essa experiência verdadeira com Deus, de liberdade, de salvação. Almejas tudo
A minha mente é muito lógica, então eu sempre estou em busca da verdade. O meu medo era falar para Vitor e ele não gostar, não entender os meus questionamentos. Então, embora o meu senso crítico ainda seja ativo e alerta, agora eu tenho paz. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. A razão da nossa fé. Desde pequeno eu sempre tive inclinação para buscar a Deus, porque para mim não tem nada mais importante do que buscar o Criador. Mas à medida que eu fui crescendo e meu senso crítico foi ficando mais aguçado, eu percebi que algumas coisas que eu aprendi na igreja que eu frequentava não faziam sentido com a Bíblia. Eu e o Vitor sempre fomos muito firmes naquilo que a gente acreditava dentro da nossa religião. E quando veio a pandemia, a gente não ia para a igreja física. Porém, na minha cabeça, vários questionamentos começaram a surgir. Eu sempre tive a cabeça muito aberta. Nunca achei que eu sempre fosse dona da verdade, já soubesse tudo. E com relação aos 10 mandamentos, as coisas que eu comecei a aprender, o meu medo era falar para Vitor e ele não gostar, não entender os meus questionamentos. Mas eu também estava me questionando se o caminho que a gente estava seguindo era o certo. A minha mente é muito lógica, então eu sempre estou em busca da verdade. E em meio aos meus questionamentos, a Viviane propôs a gente ler a Bíblia toda. Eu tenho um tio que ele é adventista e a família dele também, toda é. E nessa época, a filha dele, que é minha prima, morava na casa da minha mãe, porque ela fazia faculdade e a gente conversava sobre várias questões. Quando eu comentei com meu tio que eu queria ler toda a Bíblia, ele falou que seria ótimo, mas também que seria muito bom estudar com alguém. Então ele se dispôs a vir e estudar conosco. Foi uma surpresa para mim quando o Vitor e Viviane pediram para estudar a Bíblia. Eles eram muito religiosos e toda vez que falávamos sobre religião era com muito respeito, sem nunca menosprezar a fé deles e sem nunca bater de frente. O que eu podia fazer era orar e esperar. E no momento que eles quisessem estudar a Bíblia e esclarecer as suas dúvidas, eu estaria pronto para estudar a Bíblia com eles. À medida que os estudos iam avançando, a gente se sentia mais adventista. Mas a gente passou algum tempo sem ir para a igreja e nem pensava em ir também. As nossas dúvidas foram sendo esclarecidas e o nosso coração foi sendo acalentado, apaziguado, pois tudo que a gente estava aprendendo tem base bíblica. Então, embora o meu senso crítico ainda seja ativo e alerta, agora eu tenho paz. E aí veio o primeiro grande teste para a nossa fé. Eu tenho uma loja de produtos de milho e, como a maioria dos restaurantes, lanchonetes, o dia que mais vende é no sábado. O sábado era disparado o dia mais lucrativo. Então eu tinha um dilema, porque eu pedi para Deus me mostrar a verdade sobre o sábado. E a partir do momento que eu aprendi essa verdade, eu ia colocar ela em prática. Mesmo com medo, mesmo não sendo batizada, eu resolvi fechar a loja. No início parece um pouco difícil, pesado demais, mas quando você está com Deus, as coisas vão acontecendo de um jeito que a gente muitas vezes nem sabe explicar, porque é Ele quem está no comando. E quando Ele guia nossas vidas, os projetos dele não são frustrados. Hoje nossos clientes já se acostumaram com os novos horários e nós temos experimentado a fidelidade de Deus em nossa família e no nosso negócio. Se você tem orado pela conversão de seus familiares, não desista, não se distancie, continue estudando a Bíblia e no momento certo, do jeito certo, Deus vai apelar ao coração dos seus amados. Nós adoramos um Deus bondoso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
Querido Deus, tudo que temos, sim, Senhor, é Teu. Nós te agradecemos por cada dádiva que tem nos concedido, Senhor. Obrigado, e usa-o, Senhor, e usa-nos também em Teu serviço. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Com malfeitores morrer por minha culpa, Jesus a vida dele foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado ele recebeu. Sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que ele carregou. Foi esmagado por querer amar. E tudo isso foi em meu lugar.
jamais existirá. Tomou pra sempre. Como nós amamos a mensagem dessa cruz. Que eu e você possamos a cada dia levar essa mensagem às outras pessoas, para que outros possam conhecer o amor de Cristo. E um dia a nossa caminhada aqui chegará ao fim. E nesse dia nós trocaremos a cruz por uma coroa que o Senhor Jesus nos dará. Amém. Rude cruz se erigiu. Cante conosco. Dela o dia fugiu em sinal de vergonha, de dor. Mas eu amo essa cruz sobre a qual o meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar.
Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a solução. O Senhor é a solução para as lutas que nós temos aqui, mas o Senhor é a solução para o problema do pecado. O Senhor é a solução para os problemas desse mundo. Por isso nós cremos que o Senhor voltará. Nós vamos abrir a Tua palavra nesses próximos minutos.
Mais uma vez eu suplico que o Senhor trabalhe na nossa mente através do Espírito Santo, para que a gente entenda o que o Senhor inspirou o autor bíblico para escrever. O Senhor sabe exatamente qual é a nossa necessidade. O Senhor sabe como nós estamos hoje de manhã, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E eu clamo em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha suprir as nossas necessidades. Nos dê iluminação, em nome de Jesus. Amém. Podei-vos assentar. Desculpa atrapalhar, quebrar o protocolo, mas queria aproveitar esse momento. Nós tivemos uma semana muito abençoada, sim ou não? Muito abençoada. E eu queria, o pastor Batistotti sempre faz um momento de oração aqui por algum grupo, só que o momento de oração hoje vai ser diferente. Na realidade ele vai fazer depois o momento dele, mas o momento de oração agora vai ser por ele. E eu queria chamar minha esposa aqui também. Cadê ela? Ela está aqui? Isso aqui é uma pequena lembrança, Batistotti. A lembrança maior é para sua esposa. As menores são para você. Na realidade, a maior e a menor é para sua esposa. A do meio é para você. Isso é um mimozinho aqui da nossa igreja. Obrigado. Com muito carinho. E eu queria orar por você, também por sua esposa, sua família, para que você continue sendo uma bênção. Queria convidar você, do jeito que você se encontra, para que você fechasse seus olhos e a gente pudesse aqui orar. Pode ser? Pai, que alegria é poder aqui durante essa semana ouvir através do teu servo uma mensagem direta ao nosso coração. Como foi bom, Senhor, como foi bom ter o pastor Batistotti aqui com a gente durante essa semana. Falo por mim em especial, que tive consultorias particulares, foi muito bom. Que a tua graça continue repousando sobre ele, sobre a esposa dele, os filhos dele. Que a sua graça, Senhor, continue rondando os programas que ele faz, aquilo que ele dirige ali na Novo Tempo, que a tua graça esteja com eles. E a nós, Senhor, que ficaremos aqui na saudade, nos dê também um coração inclinado a fazer a tua vontade, assim como temos aprendido. Que possamos continuar ouvindo a tua voz e que possamos continuar, Senhor, também intercedendo e orando pelo pastor Batistotti. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu querido. Uma alegria. Antes que vocês saiam, eu vou falar o que eu escrevi hoje de manhã para você. Chore não. Cadê os lenços do homem? O homem é mais chorão que eu. Eu sou chorão mesmo. Eu fui o privilegiado. Foi isso que eu escrevi. Ver uma comunidade, uma igreja, uma família pastoral que se alegra em estar aqui, ver uma igreja que reage, que se aproxima, aviva o coração. Então, eu quero dizer muito obrigado. Aceite o nosso abraço como se fosse de toda a igreja. Obrigado, Red. Obrigado. Deixa eu guardar isso aqui para você. Por favor. Salomão vai dizer no livro do Eclesiastes uma frase que me intriga muito. Ele diz que o fim das coisas é melhor do que o início delas. Eu sempre fico pensando nisso quando termina, mas eu fico pensando nas boas memórias que a gente tem.
E realmente eu fui um privilegiado essa semana. Agradeço a vocês. Eu não vou conseguir levar nomes, né? Mas eu fui abraçar um casal e quero pedir licença para eles. Não pedi, devia ter pedido antes. É um casal que esteve com a gente ao longo da semana. E eu quero que vocês, já sei que vocês estão expressando amor, cuidando deles. Eu até ia convidá-los hoje para o almoço, mas já descobri que alguém já convidou para almoçar. Aí eu falei, esse é o Espírito Santo que chega antes da gente sempre, né? Mateus e Tayane. Que Deus continue abençoando muito a vocês. Eles não são da região de Manaus, são do Rio de Janeiro, estão aqui em razão do trabalho e eles têm se sentido acolhidos aqui nessa igreja e isso me deixa muito feliz. Que a bênção do Senhor esteja sobre vocês, sobre o casamento de vocês, a vida, a família, tá bom? Eu vou orar por vocês e a gente vai conversando, tá bom? Eu quero orar hoje de manhã por todos os que estão aqui. Cada dia eu orei por um grupo específico, mas hoje de manhã eu quero orar por quem é membro dessa igreja. E eu de coração digo que me impressionou o carinho, a forma como vocês tratam a todos que chegam aqui, a recepção, sabe? Então eu quero orar para que vocês continuem tendo esse carinho, esse calor com quem chega. Esse é o nosso objetivo nesta terra. Antes de qualquer coisa que a gente faça, nós somos de Jesus para revelar o amor de Jesus. E eu quero aproveitar para orar também hoje de manhã por você que vem aqui. Eu orei ontem de forma específica. Você que é um amigo, você que não compartilha talvez a mesma crença que a gente. Eu estava ali no espaço de estudo dos amigos da Novo Tempo. Foi tão agradável. Eu quero dizer que nós aqui não somos perfeitos. Eu mencionei isso algumas vezes. Mas nós temos procurado, dentro das nossas limitações, das nossas fraquezas, buscar ao Senhor Jesus. E eu espero que você se sinta bem aqui. E eu quero dizer que hoje de manhã, todos nós nos unimos no único propósito, ouvir a palavra de Deus. Então quero dizer que a gente é uma só família hoje. Nós somos uma família que deseja estar perto do Senhor. E eu quero orar por cada um que está aqui hoje de manhã. E quero dizer para você, querido, vou bater nessa tecla. Está tudo bem a gente ter os nossos sonhos, os nossos objetivos aqui nessa terra, mas nada que a gente tem aqui, ou que a gente deseja aqui, deve substituir nosso desejo de viver a eternidade. Não negocie os valores eternos. Não negocie os valores do reino. Eu peço para você que está estudando a Bíblia, não negocia, não vale a pena. A gente estava vindo para cá hoje de manhã e, como eu mencionei ontem, os nossos sermões nunca terminaram daqui. A gente ia no carro conversando e hoje de manhã eu e o pastor Daniel já chegamos assim, né? Animados e tal, e conversando sobre música. Eu falei para ele assim, cara, tem uma música que eu gosto muito, que é Um Dia de Cada Vez. Eu acho que a tradução é On at a Time. Vale a pena. Aí ele disse, eu quero te mostrar uma outra música aqui. E a ideia é do The Brooklyn Tabernacle Choir. A ideia é, um dia a gente vai descobrir que valeu a pena. Que valeu a pena. Talvez você não entenda quando você está vivendo a situação, mas fica firme, porque um dia você vai descobrir que valeu a pena, tá bom?
Quero orar. Esse não é o sermão. Quero orar. Pai, eu oro por cada um que está aqui hoje de manhã. Eles podiam estar em casa, podiam estar fazendo outra coisa, mas decidiram estar aqui. A gente já foi abençoado nos momentos que a gente teve de escola sabatina. A gente foi abençoado agora nesse louvor. Quantas profundas reflexões com as músicas. Mas a gente agora vai abrir Tua palavra. Nos dê a bênção de compreendermos. Por isso eu olho para cada um, Senhor, que está aqui hoje de manhã e digo, por favor, Pai, abençoa-os. Abençoa-os em nome de Jesus. Que eles encontrem em Ti a suficiência para a vida. Eu peço isso. Aqueles que são membros dessa comunidade e aqueles que talvez estão se aproximando, conhecendo, outros que já foram e estão retornando, que eles encontrem, todos nós encontremos a suficiência no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se sinta olhado e amado pelo Senhor hoje de manhã. Vamos abrir a Bíblia. Quero te convidar a abrir a Bíblia. Evangelho de Lucas, no capítulo 24, verso 13. Lucas 24, verso 13. Eu vou ler vários versos. Para ser específico, eu vou ler 35 versos. Esses dias alguém disse para mim assim, pastor, você tem que mudar a sua forma de pregar. Você lê muito verso. Você tem que ler menos verso. Porque senão a gente não concentra, pastor. Se eu pego um verso aqui, daí o senhor fala bastante desse verso. Eu entendo, mas eu gosto de ler os versos. E às vezes eu pego um mas eu gosto de mergulhar na narrativa bíblica, tá? Ao longo dessa semana, eu só vou resgatar, para você não esquecer, gravar aqui. Nós começamos no sábado com 3 propósitos no tema do Calvário, o tema da cruz. Entender que a cruz de Cristo mostra que a morte não é o fim das coisas. Esse é o primeiro. Que mesmo que eu morra ou que eu perca alguém que eu amo, essa pessoa um dia vai acordar para ter a vida eterna ou para deixar de existir a morte eterna. Isso é bíblico. E eu quero te dizer que isso não é para atemorizar-nos. Não. Quando a gente fala sobre o fim, não é para causar temor, e a gente nem divide o caráter de Deus em Deus é justiça e Deus é misericórdia. Na nossa cultura a gente faz uma separação, mas no caráter de Deus, Deus é justo / misericordioso. Então todo ato de justiça divina é um ato de misericórdia. Deus é justo e Deus é bondoso. Mesmo quando o fim chegar, todos vão reconhecer, todos, mesmo aqueles que o rejeitaram no final, vão reconhecer que Deus é amor. Difícil, né? Entrar na nossa mente esse tema. Então, a cruz me lembra que a morte não é o fim. Segundo, a cruz me lembra que eu posso mudar, que a minha natureza pode ser transformada, as minhas vontades, os meus desejos de fazer o que é mal, podem ser transformados em Jesus Cristo. Quanto eu mais me aproximo de Jesus, mais eu tenho a vida transformada, porque aí eu começo a olhar para quem eu sou, realmente. E olhar para quem a gente é pode ser angustiante, como eu mencionei ontem à noite, mas é libertador, porque eu começo a perceber, é esse o caminho que eu tenho que ir. Terceiro aspecto, quando eu olho para a cruz, eu tenho uma outra perspectiva da vida, dos valores, do que importa. Eu tenho sonhos aqui, mas eu quero a eternidade. Eu quero olhar para o céu. E eu acredito que vai acontecer. Quando eu estou dizendo céu, estou dizendo céu por período de 1000 anos e depois na terra transformada, segundo o livro do Apocalipse.
E diante desse cenário eu falei sobre personagens da Bíblia. Como esses personagens que presenciaram os últimos momentos da vida de Jesus foram impactados. Alguns tomaram a decisão de estar do lado do Senhor. Outros tomaram a decisão contrária. E é assim, isso é vida. Isso são pessoas. Eu queria poder dizer que todos que estão aqui hoje de manhã, um dia quando Jesus voltar, estou me incluindo entre todos aqui, nós estaremos junto ao Senhor quando Ele voltar dizendo, esse é o Deus a quem eu aguardava. Mas é possível que isso não aconteça, porque nós temos liberdade para escolher. E nós somos, como eu mencionei essa semana, arquitetos do nosso destino. Não existe destino, nós arquitetamos, tomamos as decisões. E hoje eu quero falar sobre os dois últimos personagens. Eles não são conhecidos, só citam o nome de um, mas eram dois, e quero falar da maior esperança que a gente tem. Vamos para a leitura. Lucas capítulo 24 e o verso 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 13 quilômetros, ou 60 estádios, mais ou menos 13 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Verso 21, vai comigo. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este é o terceiro dia desde que essas coisas sucederam, é verdade que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Versos 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximava da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Tchau, vou deixar vocês. Mas eles, diz verso 29, o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. 30. Estão conseguindo me acompanhar? E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração
quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Estou chegando no final, 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. E esses diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eu sempre, ao ler essa descrição, eu sempre me perguntei assim: Jesus ficaria mais 40 dias com eles, após a ressurreição, iria subir ao céu. Será que Jesus não tinha na sua agenda outras ocupações? Será que ele não deveria, e eu estou pensando a partir da minha visão, né? Reunir todo mundo rápido e dizer assim: pessoal, é o seguinte, daqui a 40 dias eu vou subir, vamos fazer uma estratégia aqui para a pregação, vocês têm que anunciar, né? Porque eu vou subir e eu vou voltar para buscar vocês. Sabe? Será que ele não colocou na agenda? Não, ele vai pelo caminho de Emaús e encontra dois discípulos que só um é dito o nome ainda, eles são mais um na multidão. Agora, quando que esse episódio acontece? Eu quero te desafiar, quando você lê a Bíblia, cada palavra ela tem um significado, e quando está dizendo assim, ó, naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, você tem que pensar, que dia era aquele? Que dia era? Que dia? Se está dizendo naquele mesmo dia, tem uma relevância. Que dia era? Se você ler os versos anteriores, você vai descobrir, no dia da ressurreição. Então estamos falando do domingo, no primeiro dia da semana. Foi ali, naquele momento. Os meninos estão voltando para a aldeia, vão andar os 13 quilômetros, e de repente, Jesus aparece perto deles. Mas eles não é João, não é Pedro. São dois desconhecidos. E eu quero te dizer uma coisa, você pode não ser um conhecido. Para os importantes, você pode ser uma pessoa, você pode ser mais um. Você pode ser um anônimo. E qual é o problema de sermos anônimos? Qual é o problema? Porque nós nunca seremos anônimos para o Senhor. Na geração das publicações, ser anônimo, não, eu quero ser visto. Às vezes alguns dizem para mim assim, você tem que investir mais nisso, mais na imagem, né, publicar e tal. Aí eu sempre me pergunto, até falei para a Raide essa semana, será que eu quero gastar energia com isso? Eu sempre me pergunto, será que eu quero gastar energia? Eu entendo que existe uma bênção que eu posso gerar, mas eu não posso ser seduzido por isso. Entendem? Minha esposa tem uma frase muito boa, que de vez em quando eu lembro ou ela me lembra. Ela diz assim, nós não podemos nos apaixonar pelo som da nossa própria voz. Cara, essa frase para mim ela é destruidora. Porque senão a gente se centraliza em nós mesmos. E esse é o problema deste mundo que a gente vive. Nós nos apaixonamos pelo som da nossa própria voz, ou pelos nossos desejos, ou pelas nossas vontades, e se elas não são supridas, se elas não são atendidas, a gente começa a questionar tudo. A gente começa a questionar até o próprio Deus. Porque nos venderam uma ideia, e eu falei isso ao longo da semana, de que a religião, de que a crença vai te suprir todas as suas necessidades. Mas nem sempre vai suprir. Mas se você
acha que o mundo gira em torno de você? Né? Que é só você? Por que que o Senhor me abandonou? Por que que Ele me deixou? Essa situação, por que que eu estou passando por isso? Se você acha isso, isso não é cristianismo. Porque o Senhor, Ele não vai resolver problemas externos, mas Ele vai mudar seu coração e vai estar do seu lado. A decepção dos discípulos era evidente, mas para Deus eles não eram desconhecidos. Para Jesus, eles não eram os esquecidos. Por isso que o Senhor ficou do lado deles, e o texto diz assim, ó, verso 15, o Senhor se aproximou deles. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor quer se aproximar de mim e de você todo dia. Sabia disso? Ele chega, só que sou eu que permito a aproximação. Sou eu que permito a atuação. Sou eu que permito ouvir a voz. E eu posso estar no trabalho, queridos. Eu posso estar em qualquer lugar. Não existe, quando a gente fala de vida, e a gente vai estudar ao longo desse trimestre na Escola Sabatina, que é um setor que a gente tem de estudo da Bíblia, a gente vai estudar uma lição sobre crescimento em Jesus. Se eu quero crescer, eu preciso estar conectado nele. A gente estudou essa semana. Não existe crescimento. Não, agora eu estou na igreja, beleza, estou ligado, terminou o culto. Dentro da cultura bíblica, que é uma cultura oriental, não existe separação entre vida e crença. Entendem o que eu quero dizer? Eu já mencionei aqui ao longo da semana, eu faço um projeto num país que a maioria é muçulmana. E eu comecei a entender isso bem no convívio com os muçulmanos. Para eles, crença, estou falando de forma geral, tem o secularizado, tem o radical, mas estou falando de forma geral. Para ele, não existe desconexão de vida e de crença. Muitas vezes eu cheguei lá para comprar água na quitanda do meu amigo Abdelkader, e ele estava ajoelhado no momento da oração. Você acha que ele levantou para me atender? Não, espera ele. Se você quer, senta e espera. Porque ele vai fazer aquilo 5 vezes ao dia. Não quero entrar no mérito das motivações dele, porque de alguma forma essas orações também são penitências para ser aceito. E por isso o cristianismo pode ser libertador para quem acha que precisa conquistar Deus, inclusive dentro dessa crença. Não existe desconexão. Jesus quer se aproximar. E diz o texto que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer Jesus. Queridos, isso aqui é extraordinário. No caso deles, o impedimento se dava porque eles haviam criado uma expectativa, ela não havia sido suprida e agora eles estavam decepcionados. Entende o que eu quero dizer aqui? Eles acharam que era o libertador, eles vão dizer na sequência, mas não foi e agora eles estavam tristes. Você sabe que às vezes a gente pode ser impedido de perceber o que o Senhor está fazendo com a gente? Esse impedimento vem, muitas vezes, pela nossa cosmovisão. O que é isso? É como eu olho as coisas, como eu espero, como isso foi construído no meu pensamento, a minha ideia de cristianismo. Vou dar um exemplo com carinho e com respeito. É um exemplo que eu até citei já ao longo da semana, alguns desses exemplos. Morte. Morte. Dentro do texto bíblico é muito claro que desde a criação, quem morre, dorme, o sopro de vida volta para Deus. Esse sopro não é uma outra entidade que foi colocada em nós, porque na visão bíblica nós somos um ser holístico, ou seja, a gente é um só. Mas eu posso estar tão fechado dentro dos meus conceitos, das minhas ideias, eu entendo isso. Por isso que quando você começa a conhecer uma verdade da palavra,
não chega em casa querendo pregar. Eu contei isso essa semana. Não chega dizendo assim, uau, nós estamos errados nisso, porque é assim, assim. O que acontece? A pessoa está dentro da visão dela, da cosmovisão dela. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar, ir aos poucos. Mas mesmo assim, para algumas pessoas, isso é um processo longo. Mas eu quero ir um pouquinho mais adiante. Isso acontece com quem é crente, da minha igreja. A gente está sendo formatado dentro de uma cultura religiosa que muitas vezes não é bíblica. Ela não é bíblica. Ela foi mudada, usando o texto bíblico. Então desconstrua. Mas como eu faço isso, pastor? Se renda. Diz o texto que eles estavam impedidos. Se tem alguma coisa te impedindo, peça para o Espírito. E aí eles começam a conversar. Mas você não acompanhou o que aconteceu com Jesus? E o interessante é que Jesus só faz pergunta. Perceberam até aqui? Essa é a estratégia de Jesus. Sabe por que Jesus faz perguntas? Porque a fala, ela é libertadora. Ontem eu e o pastor tivemos o privilégio de fazer uma visita. E foi muito agradável. E a pessoa falou sobre como o Senhor um dia a alcançou. Quando a gente fala, quando a gente expõe, quando a gente coloca os nossos questionamentos, isso nos liberta. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Não tenha medo de perguntar. E não tenha medo de falar. Você é casado? Tenha um ouvido atento para o seu cônjuge. Deixa ele falar. Como você está se sentindo? Você tem filhos? Não faça ele, diga para ele, engole esse choro. Não, queridos. Nós não somos ensinados na nossa infância a colocarmos como nós estamos nos sentindo e por isso nós nos aprisionamos em nós mesmos. Diga para ele, por que você está chorando? Não diga, homem não chora. Que é isso? É pouca coisa. Está chorando por causa disso? Seu chorão. Por que você está chorando? Me conta. Esse é Jesus? Mas o que aconteceu? Me conte dos eventos. Mas você não viu? E eles começaram a falar, até que eles começaram a contar coisas que haviam visto, que haviam ouvido. É verdade que as mulheres, elas foram ao sepulcro, estava vazio, mas não diz que tiveram a visão de um anjo. Deixa eu dizer por que há ênfase nisso no texto. As mulheres, elas não eram pessoas que podiam testemunhar, sabiam? Na época de Jesus, a fala das mulheres num tribunal não podia acontecer, não era relevante. Por isso, a ressurreição para mim é tão fascinante, o relato do Evangelho. Porque as primeiras que relatam a ressurreição de Jesus são quem? Mulheres. Isso é totalmente contrário. Isso chama-se Evangelho. É o poder do Evangelho indo contra a cultura. Porque o Evangelho está acima de qualquer aspecto cultural. Deixa eu só abrir uma janelinha e já vou fechar. Nem tudo que está na cultura é mal. Mas nada da cultura deve interromper minha aproximação de Jesus e o desejo do reino. Se tem alguma coisa na cultura que você absorveu, que está te dificultando se aproximar de Jesus, isso é ruim.
mesmo que seja uma coisa aparentemente boa. E aí o que o Senhor faz? O Senhor começa a dizer assim, ué, mas não era para acontecer isso com o Cristo? Ele não tinha que padecer? Vocês não sabem disso? Vocês não estudam os profetas do Antigo Testamento? E o que Jesus faz com eles? Abre a Bíblia e discorrendo por Moisés, indo para os profetas, passando nos Salmos, o Senhor mostra para eles tudo o que deveria acontecer. Eu quero te deixar aqui hoje uma motivação. Não deixa terminar hoje o sermão. Não deixa terminar a sua semana. Continua. Aqui, ó. Seja um cristão bíblico. Vá para a palavra. Leia. É a palavra que transforma. Quando o Senhor começou a contar para eles, eles disseram assim, opa, tem lógica no que você está falando? E aí Jesus disse, então tá pessoal, até mais, foi uma alegria. Não. Fica aqui com a gente, entra aqui e vamos nos alimentar juntos. Você sabe que na cultura oriental, e a cultura bíblica é essa cultura, o alimentar é a maior proximidade que a gente pode ter. Quando você convida alguém para comer com você, você criou um elo. Por isso Apocalipse capítulo 3, verso 20 vai dizer o quê? Lembra? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou fazer o quê? Eu vou entrar, vou cear com ele. E ele comigo, eu vou cear, aí nós vamos estar próximos. Na nossa cultura não. Então tá, foi uma alegria. Vamos marcar um almoço qualquer hora. E a gente nunca marca. Quando alguém diz assim, né? E aí, então tá, Gilmar, beleza, vamos nos encontrar qualquer hora. Eu falei, quando? Quando? Senão não acontece. Mas na cultura bíblica não. Entra. E o interessante é que ele vai partir o pão. Quem vai partir o pão? Quem vai partir o pão? Jesus vai partir o pão. Só que tem uma coisa interessante, quem parte o pão, imagina que você convide alguém para a sua casa, aí eu vou lá na sua casa, tudo está servido, e antes que alguém diga assim, pastor, por favor, sirva-se, que geralmente faz isso, a etiqueta diz que primeiro tem que ser servido quem? Os da casa. Mas o pessoal diz, só que eu nem espero alguém dizer, pastor, sirva-se, e eu faço o quê? Eu começo a me servir. O que você diria sobre mim? Pastorzinho mal educado. Com certeza. Você podia até não falar, mas depois, quando o pastor fosse embora, você ia dizer, rapaz, o pastor, né? Pastor... Quando Jesus parte o pão, sabe o que a história está querendo dizer? Que Ele agora é o que cuida da casa. Às vezes a gente chama Jesus até para fazer uma refeição. Mas não é Ele que parte o pão. Somos nós. Hoje à tarde a gente vai ter a Santa Ceia, 5 horas. A gente vai poder relembrar o significado do partir do pão para a salvação. Sabe o que isso significa? Eu estou dizendo assim, Jesus cuida da minha vida. Cuida da minha vida. Dirige a minha vida. O Senhor vai embora e eles reconhecem o Senhor. Então abriu os olhos, melhor, antes dele ir embora. Quando ele parte o pão, os olhos dele se abrem. E aí ele desaparece. Quando ele cuida, quando ele dirige a vida, a gente vê.
é Ele. Não é mais sobre o meu cuidado, o meu controle. É sobre o cuidado e o controle dEle. E aí Ele vai embora. Desaparece. E eles dizem assim: uau! Nos ardia o coração quando Ele falava. E eles vão atrás dos 11. Eles estão reunidos, estão trancados, estão com medo dos judeus por causa da morte. Eles estão sozinhos, eles estão desamparados. Eles chegam lá e dizem: nós encontramos Jesus. E eles dizem: é verdade, Ele já apareceu para Pedro. Minha pergunta de hoje de manhã é: quem comanda a sua vida? Quem dirige? Quem dirige? O Carlinhos tomou a decisão de que quem dirigiria a sua vida seria o Senhor. É Ele. Eu quero convidar o pastor Daniel e o Carlinhos para entrarem aqui no tanque. Ei, Carlinhos, que bênção. Que bênção você estar aqui hoje de manhã para pregar o seu sermão agora. Agora é o seu, Carlinhos. Esse é o maior sermão que a gente pode pregar na vida. Carlinhos, é aquele sermão que a gente não diz uma palavra, mas a gente diz assim: quem vai cuidar da minha vida é o Senhor. E quando Ele voltar, eu quero dizer: Senhor, eu estou aqui para viver a eternidade. Os familiares do Carlinhos estão aqui? Família está aqui? Aqui na frente? Que bom que vocês estão aqui. Viu? Que bom que vocês entendem, respeitam e veem nesse momento o pai, o avô, tomando essa decisão ao lado do Senhor. Venham aqui, queridos, assistam de perto esse momento. Ei, Carlinhos, hoje você está dizendo para todos nós que o que vale a pena nessa vida é ser de Jesus. Venham aqui e assistam esse momento significativo, especial. Querido pastor Daniel, Carlinhos, nesse momento, o pastor Daniel, que é o seu pastor, ele vai batizar você. Ele vai batizar você para a remissão dos seus pecados, para uma nova vida em Jesus Cristo. E Ele faz isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E todos nós dizemos juntos: amém. Enquanto eles tiram a foto, eu quero fazer um apelo para o seu coração. E hoje de manhã eu vou chamar aqueles que gostariam de um dia serem batizados nas águas. Alguns talvez deixaram, mas gostariam de estudar. Não sei quando será, mas hoje eu quero fazer um apelo para o seu coração. Você tem o desejo de um dia ser batizado nas águas? Ou de retornar para os caminhos? Você tem esse desejo? Eu quero te convidar para vir aqui na frente, porque eu quero orar por você nesse momento. Há alguém que tem esse desejo no coração? Venha. Amém. Amém. Vocês conhecem esses queridos que estão aqui?
Conhecem que estão vindo? Fica do lado deles aqui, para que não fiquem sozinhos. Amém. Amém. Isso. Não deixe eles sozinhos aqui. Há mais alguém que tem esse desejo? Você pode vir se você quiser. Queridos, deixa eu dizer para você, eu convidei porque eu quero orar de forma muito especial, intencional por vocês. Por isso, tá? Não é para expor, e vocês sabem que na igreja adventista a gente estuda a Bíblia e a gente dá liberdade para cada um tomar a sua decisão, né? Se existir mais alguém, deixa eu dizer uma coisa para vocês. E eu vou descer aqui. Naquele dia, que era o dia mais belo, foi um dia desafiador para aquele discípulo e para Cleopas, o outro. Mas o Senhor apareceu. Porque o Cristo que a gente acredita, Ele não está preso numa sepultura. Até tentaram subornaram os guardas, para dizer assim, ó, diz que os discípulos foram lá e roubaram. Jesus Cristo ressuscitou. Em Atos capítulo 1, o Senhor vai subir ao céu. Os anjos vão aparecer e vão dizer, da mesma forma como Ele foi, Ele vai voltar. O Cristo que nós acreditamos não está numa sepultura, queridos. Em breve Ele vai voltar e não tardará. Ele vive. Ele vive. Um dia nós vamos poder encontrar com os queridos que dormiram o sono da morte. Eu tenho pessoas para encontrar. Meus avós foram as pessoas que me conduziram à igreja. Nunca me viram pregar um sermão, nunca. Dormiram o sono da morte. Um dia quero encontrar meu avô e quero dizer para ele, vô, eu sonhava em ter uma Bíblia como a do Senhor. Todos os dias meu avô acordava e antes de descer para sua oficininha no porão da casa, ele cantava um hino e lia sua Bíblia. Eu olhava para aquela Bíblia surrada, marcada, e eu dizia assim, um dia eu quero ter a Bíblia do meu avô. E um dia eu quero abraçá-lo para dizer isso. Porque nós acreditamos. Venha, Raide, para cantar. Suba, por favor, para cantar. E eu quero convidar você para cantar essas 3 músicas juntos, junto com a Raide. Porque essa é a nossa bendita esperança. Ele vive. Ele se aproxima. E que essa esperança encha o seu coração todos os dias. E eu espero que você que veio aqui, você se sinta amado, acolhido e com esse desejo no coração. Vamos cantar? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei
mercado está vazio, o trabalho terminou, não há tráfego nas ruas, o barulho já cessou, os ceifeiros lá no campo já deixaram seu labor, em suspense está a terra, é a volta do Senhor. O Rei vem vindo, o Rei está soando, os inimigos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Vamos cantar da nossa maior esperança. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos, que Jesus nos dá. Fé na promessa que nos fez. Eis que o tempo logo vem, e as nações Cristo oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Eu quero fazer a última oração. Mas eu quero que nessa última oração todas as famílias estejam juntas. É possível? É possível? Você pode ir para o lado? Pode ir para o lado? Se eles estiverem aqui na frente, pode vir aqui. Deixa eu mexer com vocês. Se vocês puderem ficar do lado da família. Vá para o lado da sua família agora. Isso. Você pode levantar, vamos ficar em pé. Alguém está aqui hoje de manhã e está sozinho. Tem alguém que está sozinho? Vocês estão sozinhos? Isso. É exatamente isso que eu ia pedir, Israel. Que ninguém fique só, que vocês acolham quem está sozinho. Tem mais alguém que está sozinho? Lá em cima tem alguém que está sozinho? Queridos, eu oro para que a minha família viva a eternidade. O primeiro compromisso que eu tenho é comigo mesmo, né? Eu quero viver Jesus e quero ir para a eternidade com a minha família.
Por isso eu intercedo por eles. Eu tenho que respeitar a liberdade de cada um, mas eu clamo por eles. E essa é a primeira igreja que eu quero ter, é a minha família. Que essa seja a sua primeira igreja. Talvez nem todos acreditam na eternidade, mas ore, ame e não desista deles. Eu sei que todos nós aqui temos pessoas que a gente amou, que já dormiram. E eu quero te dizer, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu vou me reencontrar. Eu quero orar por você agora, por sua família. E quero orar por vocês que vieram aqui à frente, que estão sendo acolhidos por nós todos, para que vocês, quando terminar, deixem Jesus entrar na casa. Deixa Ele partir o pão. Deixa Ele ser o comandante da sua vida. Carlinhos, que você renove esse compromisso todos os dias, até Jesus voltar. E que seu exemplo seja uma bênção para toda a sua casa. E eu oro nesse momento, clamando uma bênção sobre cada um que está aqui. Essa bênção nós vamos repetir no final da ceia hoje. E eu quero encontrar você às 5 da tarde. Mas até lá, eu clamo em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que o Senhor te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero que você abrace a sua família e diga: o céu é o nosso maior objetivo. O céu é para onde a gente quer ir.